Olá! Na aula de hoje, resolverei 4 questões que já caíram na prova do Enem e que abordam os temas que estamos trabalhando atualmente, que são multiplicação e divisão. Bora resolver essas questões? Primeira questão é do Enem de 2015, segunda aplicação. Um promotor de eventos foi a um supermercado para comprar refrigerantes para uma festa de aniversário. Ele verificou que os refrigerantes estavam em garrafas de diferentes tamanhos e preços. A quantidade de refrigerante e o preço de cada garrafa de um mesmo refrigerante estão na tabela. Para economizar o máximo possível, o promotor de eventos deverá comprar garrafas que tenham o menor preço por litro de refrigerante. O promotor de eventos deve comprar garrafas do tipo. O que o exercício quer? Que a gente utilize esta tabela para calcular qual tipo de garrafa que tem o menor preço por litro de refrigerante. Repare no seguinte trecho: menor preço por litro. Quando o enunciado utiliza a palavra por, refere-se a uma divisão. Lembra de porcentagem? Porcentagem é dividir por 100. E o que a gente vai dividir? O preço pelo litro. Então, esta que será a continha que teremos que fazer. Para cada tipo de garrafa, você vai pegar o preço dela e dividir pela sua respectiva quantidade de refrigerante, que é dada em 1 litro. Montarei as continhas para cada tipo de garrafa utilizando esta relação. Garrafa do tipo 1. O preço dela é de 0,68. E qual que é a quantidade de refrigerante em litro? É de 0,5. Então a gente vai dividir 0,68, que é o preço, pela quantidade de refrigerante em litro, que é igual a 0,5. Divisão com números decimais. A primeira coisa a se fazer é ver a quantidade de algarismos que tem depois da vírgula, tanto no dividendo quanto no divisor. O dividendo tem 2 algarismos depois da vírgula. O divisor tem apenas 1. Para que a quantidade fique igual, eu vou acrescentar um zero à direita da parte decimal, que é depois da vírgula. Lembra que se eu tiver R$ 7 é a mesma coisa que eu ter R$ 7,00. Eu acrescentei uma vírgula e coloquei 2 zeros à direita dela. Mudou o resultado? Não alterou. Zeros à direita da parte decimal depois da vírgula são desconsiderados. Posso colocar quantos zeros eu quiser aqui depois da vírgula, que o resultado não será alterado. Se a quantidade de algarismos depois da vírgula forem iguais, você pode desconsiderar a vírgula. Esta divisão é a mesma coisa que 68 dividido por 50. Quando você desconsiderou a vírgula, o número decimal se transformou em um número inteiro, e zeros à esquerda da parte inteira são desconsiderados. 0,68 é a mesma coisa que 68. 0,50 é a mesma coisa que 50. Como que você faz uma divisão? Você vai ter que pensar qual número vezes 50 chega o mais próximo possível de 68. O resultado não pode passar de 68. Então vamos multiplicar. Quanto que é 1 vezes 50? 1 vezes 50 é igual a 50. 2 vezes 50 é igual a 100. 100 é maior do que 68, então não pode. Então a gente vai utilizar 1 vezes 50. Se você multiplicar 50 por 1, o resultado vai ser igual a 50. 68 menos 50 é igual a 18. Não tem mais nenhum número para baixar, então vou pegar um zero emprestado. Quando você pega um zero emprestado pela primeira vez, você terá que colocar uma vírgula
na resposta e continuar a divisão. Qual número vezes 50 chega o mais próximo possível de 180? O resultado não pode ser maior do que 180. Se eu multiplicar 50 por 3, o resultado dá 150. Se eu multiplicar 50 por 4, o resultado vai ser igual a 200. 200 passa. Então, vou utilizar a multiplicação anterior, que é 50 por 3. 3 vezes 50 é igual a 150. 180 menos 150 é igual a 30. Aí eu vou pegar um zero emprestado. Quando eu pego um zero emprestado, apenas um único zero emprestado, e eu já coloquei a vírgula, eu só pego ele emprestado e continuo a divisão. Caso eu tenha que pegar mais do que um zero emprestado para o mesmo número além do primeiro, para cada zero a mais além do primeiro, você terá que colocar um zero no quociente. Qual número vezes 50 chega o mais próximo possível de 300? Se você multiplicar 6 vezes 50, o resultado será exatamente igual a 300. 300 menos 300 dá zero. O resto da divisão é igual a zero, não tem mais nenhum número para baixar, então a resposta será igual a 1,36. O que este resultado quer dizer? Que a garrafa do tipo 1 custará 1,36 reais por litro. Agora farei as contas para a garrafa do tipo 2. A garrafa do tipo 2 custa 88 centavos para cada 1 litro de refrigerante. Então a continha será o preço dela, que é de 88 centavos, dividido pela quantidade de refrigerante em litro, que no caso é 1 litro. Qualquer número dividido por 1 terá como resultado o próprio número que está sendo dividido por 1. Nem é necessário fazer as continhas. Então, aqui no quociente a resposta vai ser 0,88. Se você multiplicar 0,88 por 1, o resultado dá 0,88 e 0,88 menos 0,88 dá zero. Isso quer dizer que a garrafa do tipo 2 custa 88 centavos por litro. Garrafa do tipo 3, ela custa R$ 1,08 para uma quantidade de refrigerante de 1,5 litros. A conta que temos que fazer será o preço dela, que é 1,08 dividido pela quantidade de refrigerante em litro, que no caso é 1,5. Divisão com números decimais. Você vai comparar os algarismos depois da vírgula. O dividendo tem 2 algarismos depois da vírgula. O divisor tem apenas um. Então, para que a quantidade fique igual, vou acrescentar um zero à direita da parte decimal do divisor. Se a quantidade de algarismos depois da vírgula são iguais, vou desconsiderar a vírgula. 1,08 dividido por 1,5 é a mesma coisa que 108 dividido por 150. Vou reescrever esta divisão. Ficará 108 dividido por 150. 108 é menor do que 150, então vou ter que pegar um zero emprestado. Quando eu pego um zero emprestado pela primeira vez, eu tenho que colocar uma vírgula no quociente. Se não tiver nenhum algarismo para colocar a vírgula, você vai colocar um zero para poder colocar a vírgula. 1080 é maior do que 150, então dá para dividir. Então temos que pensar, qual número vezes 150 chega o mais próximo possível de 1080? Farei algumas multiplicações por 150 para ver qual número vezes 150 chega o mais próximo possível de 1080.
Lembrando que o resultado não pode ser maior do que 1080. Vou tentar. 150 vezes 7. 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 5 dá 35, vai 3. 7 vezes 1 dá 7. Mais 3 dá 10. Deu 10.050. Vamos ver por 8. 150 vezes 8. 8 vezes 0 dá 0. 8 vezes 5 dá 40, vai 4. 8 vezes 1, 8. Mais 4, 12. Por 8 vai passar. Então a gente vai multiplicar por 7. 7 vezes 150 é igual a 1050. Lembrando que você tem que deixar unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena e assim vai. 0 menos 0 dá 0. 8 menos 5 dá 3. 0 menos 0 dá 0. 1 menos 1 dá 0. Zeros à esquerda da parte inteira são desconsiderados. Então, o resultado desta subtração é igual a 30. Não tem mais nenhum número para baixar, então vou pegar um zero emprestado. Quando eu pego apenas um único zero emprestado e eu já coloquei a vírgula, eu não faço mais nada, continuo a divisão. Qual número vezes 150 chega o mais próximo possível de 300? Se você multiplicar 2 vezes 150, verá que o resultado é exatamente igual a 300. E 300 menos 300 é igual a zero. O resultado da divisão 1,08 por 1,5 é igual a 0,72. A garrafa do tipo 3 custa 72 centavos por litro. Garrafa do tipo 4. Ela custa R$ 1,68 para uma quantidade de refrigerante de 2 litros. A continha será o preço da garrafa, 1,68, dividido pela quantidade de refrigerante em litros, que no caso são 2 litros. O dividendo tem 2 algarismos depois da vírgula, enquanto o divisor não tem nenhum. Então, o que a gente faz? Colocamos uma vírgula e acrescentamos 2 zeros. Agora o divisor tem 2 algarismos depois da vírgula. Se a quantidade for igual, podemos desconsiderar a vírgula. Isso daqui é a mesma coisa que 168 dividido por 200. 168 é menor do que 200, então vou ter que pegar um zero emprestado. Se eu pego um zero emprestado pela primeira vez, tenho que colocar uma vírgula no quociente. Como não tem nenhum número para colocar a vírgula, você terá que colocar um zero para poder colocar a vírgula. 1680 é maior do que 200, então dá para dividir. Qual número vezes 200 chega o mais próximo possível de 1680? Vou multiplicar aqui. 200 por 8. 8 vezes 0 dá 0. 8 vezes 0 dá 0. 8 vezes 2, 16. Vamos multiplicar por 9. 200 vezes 9. 9 vezes 0 dá 0. 9 vezes 0 dá 0. 9 vezes 2 dá 18. 1800 é maior do que 1680. Então, a gente vai multiplicar por 8. 8 vezes 200 é igual a 1.600. 1.680 menos 1.600 dá 80. Vou pegar um zero emprestado para continuar a divisão. Se eu pego apenas um único zero emprestado e eu já coloquei a vírgula, eu só continuo a continha. Qual número vezes 200 chega em 800? Se você pegar 4 vezes 200, o resultado será 800. E 800 menos 800 dá zero. A garrafa do tipo 4 custa 84 centavos por litro. Garrafa tipo 5. Ela custa R$ 2,58 por
3 litros. Teremos que calcular 2,58, que é o preço da garrafa 5, dividido pela quantidade de refrigerante em litros dela, que no caso é 3,0. Já vou colocar 3,0 direto. Que aí eu já coloco uma vírgula e já deixo um algarismo para depois da vírgula. O dividendo tem 2 algarismos depois da vírgula. O divisor tem apenas um. Então, vou acrescentar um único zero. E vou cancelar as vírgulas. Esta divisão é a mesma coisa que 258 dividido por 300. 258 é menor do que 300, vou pegar um zero emprestado. Aí eu vou colocar um zero no quociente para colocar a vírgula. Se você multiplicar 300 por 8, o resultado será igual a 2.400. Se você multiplicasse 300 por 9, daria 2.700, que é maior do que 2.580. Aí não pode. 2.580 menos 2.400. 0 menos 0 dá 0. 8 menos 0 dá 8. 5 menos 4 dá 1. 2 menos 2 dá 0. Para continuar a divisão, vou pegar um zero emprestado. Qual número vezes 300 chega em 1.800? Se você multiplicar 300 por 6, o resultado será igual a 1.800. E 1.800 menos 1.800 dá 0. A garrafa do tipo 5 custa 86 centavos por litro. Por fim, analisando os preços, a garrafa que tem o menor preço por litro de refrigerante é a do tipo 3. A resposta é a letra C. Segunda questão é do Enem de 2015, segunda aplicação. Um granjeiro detectou uma infecção bacteriológica em sua criação de 100 coelhos. A massa de cada coelho era de aproximadamente 4 kg. Um veterinário prescreveu a aplicação de um antibiótico, vendido em frascos contendo 16 ml, 25 ml, 100 ml, 400 ml ou 1.600 ml. A bula do antibiótico recomenda que, em aves e coelhos, seja administrada uma dose única de 0,25 ml para cada quilograma de massa do animal. Para que todos os coelhos recebessem a dosagem do antibiótico recomendada pela bula, de tal maneira que não sobrasse produto na embalagem, o criador deveria comprar um único frasco com a quantidade em mililitros igual a... Vamos reler o enunciado. Um granjeiro detectou uma infecção bacteriológica em sua criação de 100 coelhos. Então, o total de coelhos é igual a 100. Vou escrever aqui do lado da questão. A massa de cada coelho era de aproximadamente 4 kg. Um coelho tem a massa de 4 kg. A bula do antibiótico recomenda que, em aves e coelhos, seja administrada uma dose única de 0,25 ml para cada quilograma de massa do animal. Então, para cada 1 kg do animal, será administrada uma dose única de 0,25 mililitros. Como a massa do coelho é de aproximadamente 4 kg, ele terá que tomar 4 vezes 0,25 mililitros. Para cada quilograma, ele tem que tomar 0,25 mililitros. Só que ele não tem 1 quilograma, ele tem 4. Então, você vai multiplicar essa dose por 4. Vou fazer essa continha aqui embaixo. 0,25 vezes 4. Multiplicação com números decimais.
A princípio, esquece da vírgula. Faça a multiplicação normalmente. 0,25 vezes 4. 4 vezes 5 dá 20. Vai 2. 4 vezes 2 dá 8. Mais 2, 10. Vai 1. 4 vezes 0 dá 0. Mais 1, 1. Nesta multiplicação, temos dois algarismos depois da vírgula. Então, a resposta tem que ter dois algarismos depois da vírgula. Zeros à direita na parte decimal são desconsiderados. 0,25 vezes 4 é igual a 1. O resultado desta multiplicação, 4 vezes 0,25, vai ser igual a 1 mililitro. Cada coelho terá que tomar 1 mililitro. Só que no total a gente tem 100 coelhos. Então, qual será a quantidade de antibiótico que o granjeiro terá que comprar para administrar este remédio em todos os coelhos? Será a quantidade de remédio que cada coelho terá que tomar vezes a quantidade total de coelhos. Cada coelho tomará 1 mililitro e você vai multiplicar esta quantidade pelo número total de coelhos, que é igual a 100. 1 mililitro vezes 100 é igual a 100 mililitros. Analisando os frascos, o que não deixará sobrar produto na embalagem será aquele que tem a mesma quantidade de antibiótico a ser administrada. A resposta é a letra C. Terceira questão. É do Enem de 2015. Alguns medicamentos para felinos são administrados com base na superfície corporal do animal. Foi receitado a um felino pesando 3 kg um medicamento na dosagem diária de 250 mg por metro quadrado de superfície corporal. O quadro apresenta relação entre a massa do felino em quilogramas e a área de sua superfície corporal em metros quadrados. A dose diária em miligramas que esse felino deverá receber é de acordo com o enunciado, o felino pesa 3 kg. Esta tabela diz a relação entre a massa de um felino e a área de sua superfície corporal. Para um felino que tem a massa corporal igual a 3 kg, terá uma área de superfície corporal igual a 0,208 metros quadrados. O enunciado informou que a dosagem diária será de 250 mg por metro quadrado de superfície corporal. De acordo com o enunciado, a dosagem diária é de 250 mg por metro quadrado. Vou reescrever essa informação. 250 miligramas por refere-se à divisão. Metro quadrado. Quando não tem nenhum número antes da unidade, é a mesma coisa que tem o número 1. Então, metro quadrado é a mesma coisa que 1 metro quadrado. Esta divisão a gente chama de razão de proporcionalidade. Se a área da superfície corporal do animal aumentar, a dosagem diária que ele tem que tomar também aumentará. Quanto maior for o animal, maior será a dosagem. Quanto menor for o animal, menor será a dosagem. Essa razão de proporcionalidade será igual a eu pegar uma certa dose diária e dividir pela área da superfície corporal do animal que toma essa dose diária. O exercício quer que a gente calcule a dose diária em miligramas que esse felino deverá receber. Não sabemos quanto que é essa dose diária, então vou chamá-la de X. Iremos descobrir o valor numérico de X. E dividiremos a dose diária
pela área da superfície corporal do animal. No exercício, o felino tem 0,208 metros quadrados. Então, vou colocar aqui embaixo. 0,208 metros quadrados. Repare que, para montar a nova razão, eu deixei embaixo metros quadrados com metros quadrados. E em cima, a unidade é miligrama, então a resposta, o valor numérico do x, será em miligramas. Como as respectivas unidades são iguais, em cima só tem um miligrama e embaixo só metro quadrado, vou trabalhar apenas com a parte numérica. Então a continha vai ficar assim: 250 dividido por 1 vai ser igual a x dividido por 0,208. 250 dividido por 1 é igual a 250. Todo número dividido por 1, o resultado é o próprio número. Isso daqui vai ser igual a x dividido por 0,208. Para descobrir o valor numérico de x, a gente tem que deixar ele sozinho de um lado da igualdade. Para isso, temos que jogar o 0,208 para o outro lado da igualdade. Quando a gente faz isso, temos que inverter a operação que o número estava realizando. Neste caso, ele está dividindo o x. O inverso da divisão é a multiplicação. Se ele está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, a continha ficará assim: 250 vezes 0,208. Isso daqui vai ser igual a x. Para descobrir o valor numérico de x, temos que fazer esta multiplicação. Farei aqui do lado. 0,208 vezes 250. Multiplicação com números decimais. A princípio, esquece da vírgula, deixa ela só para o resultado. Faça a multiplicação normalmente. 0 vezes 8 dá 0, 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 2 dá 0 e 0 vezes 0 dá 0. Para começar a colocar as respostas da multiplicação do segundo algarismo, temos que pular um espacinho aqui nas respostas. Para facilitar, eu gosto de desenhar alguns degraus. As respostas do primeiro algarismo ficarão no primeiro degrau, do segundo, no segundo degrau, do terceiro algarismo, no terceiro degrau. 5 vezes 8 dá 40, vai 4. 5 vezes 0 dá 0, mais 4, 4. 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 0 dá 0, mais 1, 1. Para escrever as respostas do terceiro algarismo, apagarei estes números que eu elevei da multiplicação anterior para não ter confusão. 2 vezes 8 dá 16, vai 1. 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. E agora a gente soma os resultados. 0 mais nada dá 0. 0 mais 0 dá 0. 0 mais 4 dá 4. Mais 6 dá 10. Vai 1. 1 mais 0, 1. Mais 0 dá 1. Mais 1 dá 2. 1 mais 4 dá 5. 0 mais nada dá 0. Quantos algarismos depois da vírgula tem nesta multiplicação? O número que está em cima tem 3 algarismos depois da vírgula. O que está embaixo não tem nenhum. Então, no total, temos 3 algarismos depois da vírgula. A resposta tem que ter 3 algarismos depois da vírgula. Zeros à esquerda da parte inteira antes da vírgula são desconsiderados, assim como zeros à direita depois da vírgula. Então, a gente pode desconsiderar estes zeros. A resposta vai ser 52.
Com isso, descobrimos o valor de x. X é igual a 52 miligramas, que é a dose diária em miligramas que o felino deverá receber. A resposta é a letra B de bola. Quarta questão, é do Enem de 2015. Alguns exames médicos requerem uma ingestão de água maior do que a habitual. Por recomendação médica, antes do horário do exame, uma paciente deveria ingerir um copo de água de 150 ml a cada meia hora, durante as 10 horas que antecederiam o exame. A paciente foi a um supermercado comprar água e verificou que havia garrafas dos seguintes tipos: garrafa 1, 0,15 litro, garrafa 2, 0,30 litro, garrafa 3, 0,75 litro, garrafa 4, 1,50 litro, garrafa 5, 3 litros. A paciente decidiu comprar 2 garrafas do mesmo tipo, procurando atender à recomendação médica e, ainda, de modo a consumir todo o líquido das 2 garrafas antes do exame. Qual o tipo de garrafa escolhida pela paciente? A cada 30 minutos, a paciente tem que ingerir 150 mililitros de água. Passou mais 30 minutos, ela terá que ingerir mais 150 mililitros de água. 30 minutos mais 30 minutos é igual a 1 hora. 150 mililitros mais 150 mililitros é igual a 300 mililitros. Esta é a quantidade que a paciente terá que tomar a cada hora. Quantas vezes ela terá que tomar esta quantidade? 10 vezes. A quantidade total de água que a paciente deverá tomar será 10 vezes 300, que é igual a 3.000 mililitros. No entanto, a resposta está em mililitros e as opções de garrafas estão em litros. Teremos que converter esta unidade de mililitros para litros. Sabe-se que 1 litro tem 1.000 mililitros. 3.000 mililitros tem quantos litros? Repare que da parte de cima para a parte de baixo, eu multipliquei por 3. Então, do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos multiplicar por 3. 1.000 vezes 3 dá 3.000. 1 vezes 3 dá 3. Então, x vai ser igual a 3 litros. Esta é a quantidade de água que a paciente deverá tomar antes do exame. Só que, para beber essa quantidade, a paciente decidiu comprar 2 garrafas do mesmo tipo. Então, ela pegará a quantidade total de água a ser ingerida e dividirá ela em 2 garrafinhas. Quanto que é 3 dividido por 2? Por quanto que eu multiplico 2 para chegar próximo de 3? O resultado não pode ser maior do que 3. Vou multiplicar por 1. 1 vezes 2 é igual a 2. 3 menos 2 é igual a 1. Não tem mais nenhum número para baixar, então vou pegar um zero emprestado. Quando eu pego um zero emprestado pela primeira vez, eu tenho que colocar uma vírgula na resposta. Por quanto que eu multiplico 2 para chegar em 10? Vou multiplicar por 5. 5 vezes 2 é igual a 10. E 10 menos 10 é igual a 0. A paciente irá comprar 2 garrafas de 1,5 litro, que é a garrafa do tipo 4. A resposta é a letra D de dado. Qualquer dúvida, deixe um comentário neste vídeo. Espero que tenha gostado dessa aula. Tenha uma ótima semana.
inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Tchau, tchau!